conseguindo me ouvir? Ao vivo. Legal. No Facebook. Só um momento, pessoal. Não sei se vocês estão me ouvindo. Quem está me ouvindo, dá um oi aí. Isso, legal, Rúbia. Você entrou. Que joia. Vou terminar de fazer um. Estão me ouvindo? Alô, alô. Será que estão me ouvindo? Eu não consigo. Eu não tenho um feedback aqui da interface do Face. Alô, alô. Vamos lá. O vídeo estará breve disponível ao vivo. Juro que estou tentando. Cadê? Sinal ok. Sinal ok. Vocês estão me ouvindo? Alô, alô. Estão me ouvindo? Oi? Mas está me ouvindo? Alô, 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 alô. Tá Susi? Ah, tá, legal, joia. Beleza. Então tá bom. E agora? Ah, legal. E agora tô tentando aqui com o Instagram. Só dar uma acertada com o Instagram. O interessante do Instagram é que eu consigo fechar. Instagram. Ah, legal. Obrigado, Cíntia. Legal. É que não tem que nem no outro, assim, que tem aqueles, o, que move, né? Então, olha só, uma parte de experiência, né? Eu não ter o feedback de áudio que o meu microfone está funcionando, né?
Quando a gente está no Google, por exemplo, falando lá no Meeting, ele fica mostrando para mim que eu tenho o meu som que tá ok, né? E aqui eu não tenho como saber se meu som tá indo ou não, mas legal que vocês já me deram feedback. E aqui pelo chat do Facebook. E pelo Instagram, por enquanto, infelizmente assim, ele só tá, eu acho que ele tá trabalhando para pegar, para disponibilizar o vídeo da palestra anterior, né? Ele não tá me deixando entrar ao vivo. Eu só consigo ver a palestra anterior, o story. Ah, obrigado, Atos. Legal, link da live, joia, né? Aqui, tô apanhando um pouquinho com a interface do do Instagram. Então, mas vamos lá, já já a gente já começa, né? Aqui. Vamos lá. Opa, legal, dado. Vamos lá. Que coisa. Ok. Realmente eu não sei o porquê o Instagram não tá me deixando. Não sei se vocês, se alguém pode acessar a conta do Centro Europeu Ponta Grossa no Instagram para verificar se está me vendo. Eu também não tenho feedback. Eu já apertei ali no ao vivo, né? Ele está me dizendo que meu vídeo não está disponível, que se estará disponível em breve, que é a da anterior. Quem que pode ver para mim? Verifica lá, entra lá, Centro Europeu PG no Instagram e verifica se eu tô aparecendo, se a minha câmera tá, o ao vivo tá funcionando aí, né? Legal, opa, nós temos 29 visitantes aqui. Não tá, né? Puxa vida, eu não sei ainda o que que é. Eu tô brigandinho aqui com o Insta. Mas, gente, olha só. Então vamos começar, né? Porque, não sei, infelizmente eu não consegui aqui. Coisas de tecnologia, coisas de experiência, né? De tecnologia. Então vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou Yuri Alencar, eu sou designer de produto e tenho uma especialização em design de experiência e desde 2015 eu tenho a minha empresa, a minha consultoria, digamos que eu faço para. Opa! Ah, legal. Legal, Rubia. Me manda aí. Pode mandar. Isso. Né? Então eu faço consultoria para empresas, mas a minha consultoria no formato de workshops, né? E focado realmente na parte de criação de experiências para que tenha melhor para que os clientes, né? Os consumidores tenham a melhor experiência possível, né? Então, que está acontecendo aqui? Vamos lá. Ok, tá. Então, beleza que tá no Face. Obrigado, Cíntia. Né? Mas vamos lá. Então, gente, eu fiz até algumas anotações da palestra anterior que foram muito salutares e para pegar o gancho de quem estava na palestra anterior, né, ele falou que foi até uma barraca de milho, né? E a primeira coisa que me chamou a atenção é que ele chegou na barraca de milho a partir do que ele ouviu de outras pessoas, né? Ou seja, uma grande experiência, então já pode anotar isso, né? Que uma grande experiência, ela
provoca assim amabilidades, ou seja, você vai falar, você vai propagandear, né, as experiências para outras pessoas. Quando é bom, você quer compartilhar, né? Então, tá. Então, beleza. É, E aí, o que que aconteceu, né? Ele teve esse boca a boca que ele ouviu, ele se deslocou, foi até lá, e lá ele foi bem recebido, para a pessoa tava com olhos e ouvidos bem atentos, né? Ele percebeu o sotaque dele. Provavelmente o lugar era interessante, mesmo sendo uma barraquinha ou um, um carrinho ou um lugar, eu não peguei direito o que, que era, mas estava preparado. Né? Então, experiências elas são lugares ou situações que são preparadas para que você possa construir essa experiência para o teu cliente, para o teu consumidor, né? Então ele falou lá que o jeito que ele entregou o milho, né? Ele tinha, não era apenas manteiga, ele tinha vários outros toppings, né? Para saborizar o milho. E aí ele também falou que ele também estava vendendo churros. Então, provavelmente, pelo que eu entendi, quando ele estava vendendo, o que, que a gente costuma ver agora em termos de churros? Churros era uma coisa bem simples, né? Que era só o doce de leite e tudo mais. Alguém pegou e falou assim: ah, vou melhorar e vou incrementar. E deve, como se fosse uma sorveteria. A sorveteria tem lá os toppings, tudinho, e resolveu transferir isso para os churros. E aí, com o churros, ele deve ter tido sacado também essa ideia. Puxa, eu vou transferir o que eu tenho, a experiência que eu tenho de churros para o milho. Né? Então, ele deve ter colocado algumas opções lá de toppings salgados para o milho. Então, isso por si só já é uma inovação. Né? De você pegar e olhar o que está acontecendo em outros modelos de negócio, o que está acontecendo em outros tipos de mercado que não o seu e tentar incorporar para você. Então foi isso que essa leitura que eu faço, né? Que ele pegou a experiência que tem desses churros gourmet e tudo mais, ele transferiu para o milho. E ainda ele foi um pouquinho mais além, né? Mas aproveitando a possibilidade, porque assim, ó, uma das coisas também que é legal em experiência é você dar opções para o teu cliente, né? Mas opções que você consiga gerenciar. Você não vai dar o infinito, você vai dar um, o gerenciável por você. Então provavelmente ele tem lá os churros, ele devia ter algumas opções, 5, 6 opções, e ele falou assim, poxa, eu vou transferir 5, 6 opções por milho. Qual que seria uma outra opção, entre aspas, até natural, né? Ele falou, seria um churro salgado. Normalmente churros é associado com doce. Da mesma forma que o milho, a gente faz o doce de milho, né? O curau. Então ele pegou e aí ele também teve uma coisa assim da instigar a curiosidade. Olha, minha esposa fez um curso em São Paulo, né? Aí entra um pouquinho do storytelling, mas se ele for verdadeiro, funciona, né? Então, minha esposa fez um curso em São Paulo e aí a gente desenvolveu um churro salgado, né? E aí, opa, como assim? Churros para mim é doce, né? Então ele gerou uma expectativa e aí o que aconteceu? Ele entregou a expectativa, porque ele falou assim, ah, eu quero um churro, esse churros mexicano, como que é? Né? Que tem carne moída, tem queijo cheddar e tudo mais. Então provavelmente ele pegou. A massa dos churros, ela é sem sabor, né? Então se você, na hora que você envolve o açúcar e canela, ela fica doce. Então provavelmente ele fez a mesma coisa para virar salgado, né? Junto com recheio. Então vejo que não desviou muito dos produtos que ele tinha, mas ele acabou proporcionando uma experiência pelo fato de ser alguma coisa inusitada. Né? Então, até pegando da palestra anterior, né? O preparo, né? Então, de estar preparado esse ano. Então, ele estava preparado, ele sabia preparar churros, ele sabia preparar milho. E aí ele foi ousado em criar e fazer assim, vou fazer um churros salgado.
né? E teve a coragem de colocar isso no mercado, né? Então, pegando esses 3 pontos, nesse simples exemplo que aconteceu com ele, né? A gente pode ver o que se espera desse ano de 2020 para os negócios, né? Cada vez mais as pessoas elas querem ter o melhor custo-benefício, né? O melhor custo-benefício. E esse custo-benefício entra a experiência, né? Ele falou assim, olha, eu gastei 15 reais por churros, né? Ele falou, gastei 45 reais assim, sem, assim, bem rapidamente, né? Mas por quê? Porque foi provocado, foi criado uma expectativa, né? Essa é um dos 10 princípios para uma grande experiência do consumidor. Então ele criou essa expectativa, ele atendeu essa expectativa e fez com que essa experiência por completo, com essa coisa inusitada, desse muito certo, né? Eu tenho uma coisa que é bem interessante também, gente, que é o seguinte, agora por experiências. Esse ano passado eu atendi algumas empresas e além da gente falar muito da experiência para o cliente, que é, entre aspas, da porteira para fora, mas uma tendência que está cada vez maior é a experiência para dentro, né? A experiência do teu cliente interno, a experiência do teu empregado, do teu colaborador, né? E uma das coisas que é preconizada é que a experiência do teu para dentro da tua empresa, ela não pode ser menor do que a experiência do teu consumidor. Por quê? Porque quem faz acontecer, quem que coloca a mão na massa, e tudo mais, é quem está dentro da operação. Então, até na operação anterior, ele falou assim: eu fiz um vendedor ganhar 20 mil reais por comissão e tudo mais. Mas por quê? Porque ele estava engajado e tinha condições e tinha uma experiência interna dentro da empresa que permitia ele estudar, ele engajar com o cliente, ele descansar, né? Ele não ser punido, ele ter a possibilidade de errar, mas trazer esse conhecimento para dentro. Então, a experiência dentro, né, do empregado, que chama Employee Experience, ela tem que ser maior do que a experiência do teu cliente. Até porque os primeiros clientes que vocês têm são seus próprios empregados. E da mesma forma, por exemplo, num restaurante, se você tem a equipe lá dos garçons, né? E você chega e pergunta assim, garçom, qual que é o prato da casa? Ah, é o prato X. E aí você pergunta, e é bom? Você já experimentou? E ele fala assim, não, não experimentei. Mas e o outro prato que você recomenda? Ah, não experimentei nada no cardápio. Aí você fica, puxa vida, como assim? Como é que ele pode me recomendar algo se ele não experimentou para dizer se é bom, se ele harmoniza com determinado vinho e tudo mais. Então, os primeiros clientes que tem que ter essa é o próprio staff, para eles terem propriedade no que estão falando para poder indicar, certo? E aí entra uma coisa, a empatia, né? Então, o que é empatia? O que é o significado de empatia? Eu tenho uma cola aqui, né? E aí aqui temos aqui o significado, né? Então, a empatia é a capacidade humana de perceber o outro e principalmente entender suas dores e necessidades, né? É preciso compreender que cada pessoa, com suas particularidades, possui diferentes conexões com o mundo. Por isso, deve-se observar, ouvir e entender para acolher, entendam, peguem essa palavra, acolher o que o outro pensa, sente, deseja e aspira, né? A empatia é muito valiosa para as organizações como uma estratégia de entendimento de contextos, né? Então, ó, acolhimento, entendimento de contextos e desafios. Conversar com as pessoas é vital para gerar insights inovadoras dentro de um ambiente de negócio. Então, tem até uma brincadeira que a gente fala assim, tem que fazer TBC, tirar a bunda da cadeira, né? Ontem mesmo eu facilitei 2 workshops. Curitiba tem uma iniciativa agora, chama CW Bus, para repensar o transporte coletivo e atrair, né, novamente usuários, né,
para o transporte coletivo. E esses 2 workshops foram focados em entender quais são as necessidades e expectativas do nosso cliente. Eles chamam até de cliente, não é nem de usuário do transporte, eles chamam de cliente do transporte coletivo. Né? Então, só que aí tem o seguinte, olha só que interessante, a gente está fazendo em algumas rodadas. A gente fez a primeira rodada a partir do entendimento de motoristas, cobradores, funcionários do operacional, né? Fiscais. Então, o que eles ouviram, o que eles sentiram, o que eles viram, ouviram dos clientes do transporte público de Curitiba e colocamos tudo isso para fora. Né? Porque é o seguinte, a gente não pode criar nada sem ter necessidade, sem entender as necessidades. O público ele quer isso, não é? A segunda rodada já foram com o pessoal que são os executivos das empresas de ônibus de Curitiba. Qual é a visão deles sobre as necessidades do cliente? Muita coisa deu certo, bateu, e outras coisas que a gente nem imaginava que podia influenciar na experiência do cliente de transporte coletivo apareceram. A próxima rodada vai ser com usuários, com não usuários, com pessoal de empresas. Então, o que está acontecendo? A gente está tendo uma massa crítica de entendimento do problema. A gente precisa entender o problema, a gente precisa entender o cliente, a persona, né, ou as personas, para que a gente possa desenhar uma grande experiência, né? Então a gente vai entender quais são as dores, quais são as expectativas, os medos, e a partir daí a gente fazer esse desenho de como que é a jornada, né? E toda jornada ela é como se fosse uma montanha russa. Né? Então, e a gente precisa de altos e baixos, né? Uma montanha russa, a gente só tem a coisa legal da montanha russa quando tem o baixo, que é aquela parte toda que a gente fica com medo, mas a gente precisa da parte que ela está subindo, né? Então, para que a gente possa ter o medo na hora de descer. Então, a experiência, ela não é uma linha contínua lá em cima, porque depois não tem estímulos lá em cima, o que a gente vai fazer? Né? Então ela é como se fosse uma montanha russa. Então até a parte que ela está subindo, ela tem que ser feita de uma forma interessante. Ela tem que subir, tem que curvar, ela tem que fazer, ela vai criando a expectativa da gente pela descida. Né? Então isso que fica bem notório para a gente quando a gente faz quando desenha a experiência, e ela tem que ser desenhada, ela tem que ser projetada, né? Então, por exemplo, para quem tem um comércio, a loja pode ser é um grande espaço para experiência, né? E não precisa ser uma loja grande. A gente viu que o exemplo do milho, né? Então pode ser uma barraquinha, qualquer coisa, qualquer ambientação pode ser uma experiência, né? O script, né, de atendimento, né? Como é que a pessoa vai atender para você? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Tem alguns canais no YouTube que eu sigo que sempre tem um jargão. Ele fala assim, e aí motociclista? E aí pessoa cheirosa? E aí? Então tem uma coisa que é única deles ali. Né? Então, opa, já estou num lugar diferente, já estou ele já muda o teu foco para ele, porque você criou lá, né? Eu posso dizer assim, né? Até esqueci, assim, boa noite pessoas inovadoras, né? Boa noite designers de experiência, para que vocês pudessem focar, opa, já me tratou diferente, né? Como é informal, eu acabei não fazendo o script, mas eu me coloquei aqui. Deixa eu ver o tempo. Aqui como que a gente tá. Só fazer um. Ah lá, beleza. E aí, eu separei também aqui alguns cards. Tem um pessoal muito legal aqui no Brasil. Na realidade, tem no mundo todo, chama Designer Thinkers Group. E eu tive a oportunidade de fazer um curso com eles, muito legal. E eles me deram de presente alguns cards com
com algumas frases, né? E aí, e tá dizendo assim que uma coisa que eu acho muito legal é esse daqui, né? Já tem um cartãozinho bem legal, né? Que eles colocam. E aí coloca assim, ó, que tá muito na moda, já faz um tempo falar de design thinking, né? Que design thinking, no nosso ver, para quem trabalha com design thinking, é um modo de pensar e de agir. Né? Então aqui, ó, design thinking não é canvas, não é post-it, não é ferramenta, não é solução, não é design. Design thinking é uma abordagem para a inovação centrada no ser humano. Combina o pensamento criativo ao de negócio para gerar valor e prover soluções de longo prazo. Né? Então eu gosto muito dessa definição aqui, porque senão fica só você olhar para o ser humano e entender as pessoas, né? Entender o contexto, acolher as pessoas, né? Para que você possa servi-las melhor. No final das contas, a gente faz isso, a gente serve melhor as pessoas. Então, essa boa experiência de servir, ela retorna você tornando ela um fã, um cliente seu que vai fazer recorrência e vai fazer recomendação também, né? Uma coisa interessante é que assim, né, ele está falando na palestra anterior sobre vender, né? A venda uma venda genuína, não, o vendedor talvez ou ele esconde muito bem assim, mas não vê você como um cifrão, né? Então você proporcionar realmente, cara, esse é o melhor valor que você tem para o que você quer. Né? Ele está solucionando um problema. Um bom vendedor ele soluciona o problema da pessoa. A consequência disso é uma boa venda. Né? Eu já tive, eu trabalhei na Apple do Brasil lá no lançamento da iMac, lá do primeiro lançamento da iMac, e a minha função quando eu entrei lá era ser um promotor de vendas. E nessa de promoção de vendas eu não tirava pedido, eu tinha que esclarecer o funcionamento do iMac sem disquete naquela época. Como que funcionava sem disquete? Como que ele funcionava ligado à internet, como é que ele funcionava sem com impressora e tal. Então eu tinha que pegar e mostrar que tinha todas as soluções e que ele era o melhor equipamento, que era muito fácil. E aí sim que a pessoa se interessava, eu tirava todas as dúvidas, eu passava assim 20, 30 minutos com uma pessoa ou com algumas pessoas, né, que ficavam interessadas, e aí a partir daí que, eu fiquei interessado, quanto que é? Aí eu chamava o vendedor lá e falava assim, olha, aí é contigo. Mas a experiência que ele teve comigo de eu esclarecer todas as dúvidas dele, de tirar todos os medos, de eu acolher e às vezes passar não alguns dias, às vezes a mesma pessoa ia lá 2, 3, 4 dias tirando dúvidas até ele pegar e opa, agora seguro para poder fazer a venda, né? Para eu comprar esse equipamento porque realmente vai me fazer bem, vou utilizar bem. Então, e tudo isso a gente está formatando esse curso bem legal em Ponta Grossa para com um time fantástico, exatamente para poder munir e ter esse modelo mental de, de servir, né? De projetar experiências, né? Em cada etapa da experiência, o que, que vai ser feito, o que, que acontece com o cliente, o que acontece lá atrás, como que devolve, né? O que, que a gente vai utilizar em termos de outros tipos de. Tem marketing olfativo e tal, para a gente poder pegar e acolher o nosso cliente para ele fazer uma boa venda. Porque a gente tem que fazer com que ele tenha a boa decisão e ele retorne, né? E que ele possa também compartilhar com outras pessoas. Né? Então, basicamente é isso, né? Então, por exemplo, aqui, uma coisa que é bem legal, um outro card aqui que eu vou ler para vocês. Inovação é um esporte de contato, né? Não é xadrez, é rugby. Por quê? Porque a gente tem que ter contato com o cliente, a gente tem que estar perguntando, a gente tem que estar falando, a gente tem que estar a todo momento tendo esse contato com o cliente para saber qual que é a necessidade dele,
Não é o que você está querendo promover. Qual é a necessidade dele? E aí você pega e coloca. Claro que a gente tem que tomar um cuidado, que nem diz que é uma frase atribuída ao Henry Ford, falava assim, se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam para se deslocar do ponto A ao ponto B naquele momento, eles falariam cavalos mais rápidos e ele não teria inventado a linha de montagem para o automóvel para ficar mais barato, né? Mas então a gente tem que tomar cuidado assim, até que ponto eu posso também inovar a partir das necessidades. Aí entra também o que? Tendências, estudo de tendências, macro tendências, mega tendências e tendências. E aí que são movimentos coletivos que a gente tem, né, do ser humano como ser social, e ele caminha para um determinado comportamento. Então essas mega tendências que são de, olha, daqui a 15 anos vai acontecer isso, não é? A gente precisa estar atento. Então a gente precisa também pegar e projetar experiências para um público. Opa, eu vou me adiantar e já começar a oferecer para o público o que ele imagina que ele quer, né? Imaginem que hoje, o nosso futuro hoje foi construído há 15 anos atrás, a mega tendência que está se consolidando hoje, né? Então, há um tempo atrás, por exemplo, você falar que você era vegano ou vegetariano, você era totalmente alienígena. Hoje é a coisa mais comum do mundo e todo mundo está querendo, lutando com foice e tecnologia, no caso, para oferecer opções, né? Veganas e vegetarianas, né? Desde o pequeno até o grande, né? Então, basicamente, deixa eu ver aqui o tempo que a gente tem, 33 minutos. Ah, alguém tem uma pergunta, dúvida, anseio, angústia? Eu estou aqui no chat tem um chat do Facebook que eu consigo ver aqui e infelizmente o vídeo no Instagram não rolou mesmo. Ele não me deixou abrir ao vivo aqui. Vou ter que ter um curso de Facebook, de Instagram. Temos 27 pessoas vendo aqui. 29 agora. 27. Rúbia, tem alguém que está fazendo, tem alguma pergunta? Deixa eu colocar aqui perguntas. Desculpe, vamos lá. Wellington, oi Well, tudo bom? Kelly, beijo Kelly. Wellington, uma boa venda começa com boas perguntas para o cliente, com certeza. Com certeza. Inclusive tem até uma historinha dizendo que é, uma pessoa entrou numa loja e aí o vendedor começou a conversar com ele e descobriu que essa pessoa ela tava estressada, chateada, estava muito estressada e aí ele pegou e falou assim, um bom passatempo para estresse é pescar, né? Então aqui a gente tem você pode ter uma linha de pesca e tal, você pode ir em algum lugar para pescar. E ele falou assim, mas eu não conheço tal lugar. Ele falou assim, não, mas tem esse lugar que você pode ir pescar. É, mas qual que é a melhor forma de pescar? Ele perguntou, falou assim, você tem um barco. Para você ir até lá, você tem um lago e você vai nos lugares mais. Você não fica na borda porque talvez não tenha peixe, mas para dentro do lago você vai ter. Então você, então me veja o barco. Então, assim, para moral da história, por causa que ele começou a ouvir e perguntar para o cliente, ele saiu com todo o aparato, inclusive um barco para pescar, por causa que ele era estressado. Não é? Roger, um abraço, que legal. Obrigado, Daiane. Obrigado mesmo pelo elogio. Quais são as dicas dele sobre NPS, como tratar esse índice com o cliente?
Bom, esse índice, o NPS é bom, é por amostragem, né? É legal você pegar e fazer uma espécie de, talvez você tenha a pergunta e a contra-pergunta, né? Por exemplo, a gente tem lá nas lojas que às vezes tem lá, fala assim, nós fomos bem atendidos, não atendidos ou mal atendidos. Aí você pegar lá os mal atendidos e tentar verificar, perguntar para os clientes assim, por que, que você foi mal atendido em alguma vez? Né? Tenta se lembrar quando você foi mal atendido, o que você sentiu, o que aconteceu, né? Qual que foi o contexto para você ser mal atendido, né? Então, perguntar mesmo, querer saber o que eu posso fazer para melhorar o meu atendimento, porque somos humanos, né? Então, tudo que você disser será a favor de você mesmo para a gente atender, né? Então, assim, não faça o NPS por fazer, né? Para ter o índice, para ser bonitinho, para fazer, tem o dashboard lá. O que esse índice está dizendo para você? E esse índice ele tem que gerar uma resposta. É que nem um volante, um velocímetro de um carro. Você verifica lá que você está a 120 km por hora, significa que você está. Será que está compatível com o contexto da estrada? A estrada o limite é 80. Opa, então qual que é a decisão? Tirar o pé do acelerador para chegar no 80. Né? Então esses índices, não fazer por fazer, para ser bonito, a gente faz índice e todo esse esforço para fazer isso, só para isso? Não. Qual é o TBC que você vai fazer? Qual é o tirar a bunda da cadeira que você vai fazer para esse índice ter o NPS legal, né? Para ter efeito, né? Olha, você pode cobrar a mais pela sua experiência, desde que essa experiência, se você realmente é, entregue ou ele se surpreenda, né? Quando a gente está fazendo design de experiência, ele tem que ser assim, ó. As pessoas tendem a cobrar mais ou perceber o valor maior quando você sai do básico que todo mundo faz e você supera a expectativa dele ou surpreende, né? Quando você acontece isso, você tendo um propósito, que é o novo preto, né, que é o básico, você tendo um propósito de servir e de fazer uma grande experiência, essa cobrança até vem de forma natural. Quando você começa a perceber que, puxa, eu pagaria mais por isso, ficaria legal. Então, por exemplo, eu quando termino os meus workshops, normalmente o pessoal faz lá avaliação. Qual que é a avaliação? Poxa, foi muito legal, foi isso, foi aquilo, meu NPS é sempre lá em cima, então isso pode reverter para mim em tanto cobrar mais um pouco a minha hora, a minha hora técnica, digamos assim, a minha disponibilidade, quanto é, o cliente falar assim, cara, o que você acha? Eu falar assim, olha, eu acho que é isso, 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 e ele comprar a ideia, né? Às vezes de um dia para o outro tem alguma ideia e fala assim, vamos fazer dessa maneira. Então, aí entra, eu tenho comprovações, eu tenho vários clientes, já atendi Mondelez, já atendi Porsche, onde estava Hot Milk, Volvo, então todo esse e tudo por indicações, né? Você vai fazendo um bom trabalho, tem uma pessoa para você, tem o Sebrae também, tem uma pessoa para você, ele fez um trabalho legal aqui e tal, então tudo isso vai melhorando tanto a tua reputação, de que você proporcionou uma grande experiência, que você entregou resultado e, por consequente, opa, isso eu vou estudar mais, vou me preparar mais, técnicas de como pegar e absorver isso daí, porque tem públicos, às vezes tem públicos diferentes e muito difíceis e conseguir pegar a informação para proporcionar uma boa experiência, isso tudo faz com que você possa ir aumentando o teu ticket médio, né? Então, mas é por percepção, né? É percepção. Então, quando a pessoa fala assim, poxa, me indicaram, me falaram muito bem de você, eu falei, opa, então eu já tenho, meu índice está legal e eu posso é, fazer um preço interessante, um ganha-ganha de valor, percepção de valor para todo mundo, não é? Que mais?
né? Deixa eu aproveitar enquanto vocês estão pensando em alguma outra pergunta daí, ó. Tem um outro cartãozinho aqui para vocês, aqui, ó. Um problema bem definido é metade do problema resolvido. Charles Kettering. Ele falou assim, muito legal esse daqui, né? Opa, caiu uma outra coisa aqui. Ah, tá. Do Design Thinking. E eu tenho uma outra coisa que é bem, um outro dizer aqui que é bem legal, que é assim, ó, né? O pessoal tem medo de inovação, ou fala que inovação é blá blá blá, ou então só para empresa grande, ó. Muitas vezes o primeiro passo para obter um novo insight necessário à inovação é desaprender, né? Se desapegar. Frank Barrett, né? Então às vezes é interessante você desaprender. Você acha que sabe tudo e aí você pode se quebrar a cara porque você tem o viés e também tem o seu ego dizendo que eu sei o que é melhor, né? E as pessoas estão dizendo que não, a gente está dizendo que a gente quer isso, né? Eu vi um vídeo muito legal sobre a construção de um avião em 1929, um dos maior fabricado, que era para ser um barco até, e aí só que do jeito que ele foi construído, que era muito grande e tudo mais, ele foi um fracasso comercial. E um outro muito legal que a Dassault, que faz os caças Mirage, quando eles criaram um avião comercial que para eles era tudo de bom, que saía de Paris, ou seja, eles olharam para o umbigo deles, né? Saía de Paris e ia até 1.700 quilômetros a partir de Paris, que na Europa, 1.700 quilômetros, você vai para muitos lugares. E eles tentaram vender isso nos Estados Unidos, né? Que tem uma dimensão continental. Não funcionou, porque para os Estados Unidos 1.700 quilômetros não era nada. Então eles olharam, ficaram olhando só para o umbigo deles e para nós funciona, e para os outros vão funcionar também. Não, não funciona assim, né? Então é bem legal. Deixa eu ver aqui. Indica uma literatura para gente sobre a experiência do cliente, né? É, deixa eu ver aqui. Tem uma coisa assim que, assim, experiência do cliente é bem legal. Ele começa com o design de serviço, gente, né? Porque servir. Então, tem um livro muito legal chamado Isto é Design de Serviço. É um de capa preta. É fácil baixar na Amazon. E porque assim, a plataforma para o design de experiência é ter um design de serviço muito bom. Ou seja, o design de serviço é o que faz, que habilita experiências, grandes experiências. Se você não tiver o entendimento de design de serviço, você não tem uma boa experiência. Tá? Então, eu como designer de serviço, e por conseguinte designer de experiência, recomendo esse livro daí que está em português, né? O inglês é This is Service Design do Mark Stickdorn, mas aí eles traduziram o Tenpiero, se não me engano, que traduziu, e é bem legal vocês darem uma olhada nisso daí. E um outro que é muito bom, se vocês conseguirem achar, faz um tempo que estava fora de catálogo, é Haverá a Idade das Coisas Leves, do Thierry Kazazian. É um livro rosa fosforescente que é maravilhoso. Foi meu livro de sovaco, né? Literalmente de andar embaixo do braço na faculdade. E ele tem um panorama muito legal. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Onde é que está embaixo? Deixa eu ver se ele está aqui. Acho que ele tá aqui. Ele tá lá embaixo. Como ele é meu uso, ele fica mais fácil. Eu estou na parte de cima de casa, então fica mais fácil para pegar. Mas é isso daí. É bem fácil de. Haverá a idade das coisas leves. A experiência do consumidor pode dizer que é iniciada no momento em que o consumidor assiste o marketing de determinada marca? Sim, porque é uma promessa, né? Então você está criando uma expectativa no teu cliente, né? Eu sou uma vítima do Kickstarter, por exemplo.
né? No Kickstarter, eles têm todo um vídeo muito legal sobre as coisas lá do Kickstarter. E até, por exemplo, olha só, uma coisa da experiência, eu tenho uma grande experiência e vou compartilhar com vocês. E foi através do marketing que eu vi do Instagram, né? Ó, eu tenho aqui atrás, ó, no meu celular, eu tenho, opa, aqui, esse daqui, ó, esse negocinho aqui, tá vendo, ó? Opa, chama Moft, né? Então esse negocinho aqui chama Moft e ele é literalmente assim, ó, ele fica certinho aqui atrás, dá para colar, tirar e colocar. E aí eu faço isso daqui e aí ele fica um apoio na mesa, certinho. E vocês estão vendo, ó, guarda cartões e eu posso ainda virar ele de lado para ver para ver vídeo, filme. E aqui eu ainda guardo, em vez de ter aqueles pops feios que eu acho horrível, aqueles pops assim, ó, eu coloco a minha mão aqui, ó, e eu tenho a segurança daqui, ó, tá vendo? E isso daqui foi de uma experiência que eu tive, eu gostei tanto que eu tenho no meu laptop, ele fica em pé, né, que é ergonomicamente legal. Então eu comprei esse para o meu laptop, eu tenho esse daqui e ainda tenho para o meu tablet também. Então eu comprei o kit completo dessa da marca daqui a partir do vídeo que eles fizeram de marketing muito bem feito lá no Instagram. Eles prometeram, fizeram a expectativa e eu confiro e falo para todo mundo, cara, isso daqui como os americanos gostam muito de falar que é melhor do que melhor invenção depois do pão fatiado, né? Deixa eu ver aqui. Realmente, Daiane, eu respondi a tua pergunta legal, conseguiu pegar, anotar os livros. Renilson, Bobato, legal. Que mais? Well, fantástico. Roger também. Ainda tá aqui os comentários. E aí, pessoal? Tem, então, assim, no caso, são várias literaturas. Por exemplo, quando eu faço, eu abordo desde Pirâmide de Maslow, né, lá atrás, 1940, passando por Teoria das Atividades, 1956, e aí entra em design thinking, tendências, para projetar uma experiência. Então é um apanhado de conhecimento até de certa forma amplo, o que fica, pode assustar um pouco, mas é o necessário para você fazer uma boa entrega, sabe? A gente se torna cientista de comportamento do cliente, das pessoas, para que a gente possa fazer isso. Então, o que mais me preocupa nesse sentido é que muitas empresas, eu não tenho tempo para fazer isso, e querem a fórmula mágica, né? Então, eu, de certa forma, eu consigo, com os meus workshops, tirar os decisores, assim, um dia inteiro, às vezes eu consigo tirar 2 dias inteiros para mergulhar e ficar é, entendendo o cliente dele e projetar essas experiências. Se não for dessa maneira, não sai, né? Você tem que se desligar das operações da empresa, deixa lá o pessoal de gerência, deixa o pessoal operacional operar, deixar operar o dia a dia e se ausente para estrategicamente pensar nisso daí para pesquisar, para ir, né? Então, por exemplo, ontem no workshop perguntaram assim, vocês andam de ônibus? Eu falei assim, eu ando de ônibus e eu já cheguei a trabalhar num lugar que eu precisava pegar 5 ônibus aqui em Curitiba, né? Eu literalmente atravessava a cidade, né? Utilizando o transporte público de Curitiba, então pagando uma passagem, né? Só que eu pegava 5 ônibus, eu saía de casa, pegava um ônibus para ir ao terminal, do terminal pegava um ligeirinho para chegar no outro terminal, do terminal pegava um outro ligeirão para chegar no outro terminal, para pegar o ônibus para ir para dentro da faculdade onde eu trabalhava. O legal é que eu li a coleção do Harry Potter só nessa lida daí, saía 6 horas da manhã para chegar às 7 horas lá e começar a trabalhar.
Então, assim, então eu tenho experiência vivida lá de ser um usuário, um cliente do transporte público, né? Então dá para a gente contribuir com o site. Então tem que fazer TBC, tem que tirar a bunda da cadeira. Né? E eles falavam assim, que tal você então fazer de novo isso daí, numas linhas que a gente tem aqui, nos horários. Opa, a gente vai fazer. Num projeto para Volvo, eu cheguei eu viajei com um motorista de caminhão de Betim até Cuiabá. Fiquei 4 dias viajando sem falar um pio, porque eu não precisava, eu não podia interferir na viagem, porque eu tinha que observar como que ele dirigia o caminhão. E a gente estava com uma carga de 12 toneladas atrás de asfalto líquido e eu dormi numa barraca embaixo do caminhão. Né? Então, tudo para fazer o relatório, para entender como que é o dia a dia dele, para promover, para ter para passar a gente projetar uma experiência legal para eles, não é? As tendências, não, tendência não é cíclica. Moda é cíclico. Moda é cíclica, ela vai e volta. A tendência não. A tendência ela aponta um caminho pra gente, a gente vai para aquela tendência e aí quando a gente está incorporado, né, a tendência a tendência vem para ficar, né? Então, por exemplo, né, o pessoal fala, né, vou voltar na questão da alimentação, do vegetarianismo, do veganismo e tudo mais. Foi uma tendência, o pessoal achava que era moda. Ela foi moda por um tempo, mas aí com o acesso, com conhecimento e com as pessoas querendo ter mais saúde, a tendência veio para ficar, porque isso e além disso entra a parte do ambiental, entra a parte do que fazem com os animais. Então isso daí tudo a gente está vendo que também não é sustentável economicamente. Então por isso não se iludam que está tendo todo esse frenesi por conta desse movimento, porque não é moda, ela vem para ficar e vai ter que é para mudar o comportamento mesmo. Tendências mudam comportamentos, inovações mudam comportamentos, né? Exemplo, criamos comidas congeladas para facilitar e hoje está na moda a comida caseira e por aí vai. Então, mas olha só, a comida congelada como técnica, ela continua, ela permanece. Veja que a comida caseira, vamos lá, nessa da saudabilidade, muita gente faz marmita própria, congela, né, e leva pro almoço, que é a sua comida caseira, só que ela congela para levar no almoço, porque ela sabe que é a comida dela que fez e ela tá economizando, não foi uma outra pessoa que fez, que ela não sabe como que foi feita, que a cozinha que foi feita, né? Então não é moda, né? Então são adaptações e a gente tem tecnologias para isso, por exemplo, né? Uma outra experiência que eu estou compartilhando com vocês, né? Então, boas experiências a gente compartilha. As más também, mas as experiências a gente compartilha também. Air fryer, por exemplo, né? Acabou sendo incorporada. Eu falei assim, gente, que coisa maravilhosa, né? Eu não preciso lavar tanta louça para fazer uma refeição. Tem vídeos no YouTube que você vê refeições, dá para fazer pão, refeições completas numa air fryer em 30 minutos. Né? A gente não tem o sintetizador de comida que nem Star Trek, mas a gente tem air fryer, a gente tem forno de micro-ondas. Né? Então, isso proporciona uma experiência legal para cada um. Experiências são individuais, tá? Por mais que a gente projete cada etapa bonitinho, certinho, as experiências elas são pessoais. Então, por isso que a gente tem que perguntar: qual é a sua experiência? Como que foi? Né? Que mais? E a tecnologia, com certeza, ela influencia nessas experiências que a gente tem, né? Então, cada vez, por exemplo, assim, né, de experiência, eu não preciso estar com um microfone com fio aqui, eu tô com um microfonezinho aqui, né, sem fio para vocês. Então, tô tendo uma experiência que eu posso me movimentar, me abaixar tranquilamente e falar de forma mais natural, sem ter alguma coisa
um trambolho assim, né? Então, gente, a gente está encaminhando para o final e a gente está muito feliz de. Eu estou muito feliz de fazer essa live com vocês e também falar que a gente tá formatando um curso muito legal lá em Ponta Grossa, também levar para o interior com um time de profissionais bem legal, né? Então nós vamos até lá para fomentar, para chacoalhar a região lá, porque tem muitas possibilidades, né? Deixa eu ver aqui, eu anotei uma coisinha aqui que foi da palestra anterior. Deixa eu ver se acho que é. Não. Então, assim, a gente pode dizer que uma grande experiência do consumidor, que é eu pegando da palestra anterior, é estudar bem o seu cliente, né? Ser o pesquisador. Sabe National Geographic, né? Que tem lá o, o cinematógrafo lá, que ele fica lá quietinho, às vezes ele fica camuflado e só para ver como que é a vida selvagem, né? E trazer pra gente é a mesma coisa que tem que ser. Tem que sempre ficar atento às necessidades, aos desejos e expectativas do teu cliente. E se você conseguir é, entregar o básico, tá? O Arthur Igreja tem uma frase muito boa, eu fui na palestra dele, ele falou o seguinte: resolvam 2019, no caso 2020, né? Então, por exemplo, que tem ainda lugares que, por exemplo, não aceitam, né? Ele comentou que ele foi numa consulta médica e não aceitava cartão, era só dinheiro. E aí ele falou o seguinte: como assim? Eu não ando com esse tanto de dinheiro para pagar uma consulta, né? Transferências não aceita? Não, não aceita, só dinheiro em espécie. Então resolva 2019, resolva 2020 nas coisas básicas, entregue o básico. Tá? E se você não entrega o básico, você não está tendo uma boa experiência. Depois que você entregar o básico, aí é que você pode superar as expectativas e surpreender. Tá? Então, assim, um fechamento, né? Entregue o básico em 2020. Sintonize com 2020. O que você está fazendo que os teus clientes e se entregue o básico e sintonize com eles. Depois é que você vai pegar e pensar em superar e surpreender, né? Acolha o teu cliente. Por exemplo, você não oferecer Wi-Fi hoje num lugar como assim, né? De preferência, gente, eu ofereço Wi-Fi sem precisar fazer login nem nada. Isso é básico, né? Isso é uma coisa muito chata, eu acho assim. Tem um shopping aqui em Curitiba que ele simplesmente fala assim: eu entro na rede e ele não pede nada, não pede cadastro nem nada, e tá, beleza. Não é? Porque ele sabe que eu usando a rede Wi-Fi dele, ó, aqui tá a página do shopping e você pode se encontrar. Né? Eu não preciso ficar fazendo essa coisa assim de coleta a todo momento. Se você fizer uma coisa mais sutil, pode ser interessante, né? De falar assim, eu quero em troca, faço o login aqui, mas o que tem que se pensar até quanto que você vai fazer esse tipo de captação, assim, né? E pode ser simples as coisas. Pode teorizar sobre o retorno de tantos artistas que fizeram sucesso nos anos 90, etc. Como assim? Não entendi. Retorno de tantos artistas que fizeram sucesso. O retorno. Gente, aí entra moda, entra. Tem uma coisa bem legal que tem uma pirâmide de valores. Tá? A gente tem os valores. Os seres humanos, nós somos movidos por valores e produtos e serviços também têm valores. Né? Então, um dos valores que mudam a nossa vida é o de nostalgia.
que é muito forte. Então, entendo que a gente, como a gente está vivendo cada vez mais, e muita gente, por exemplo, a minha nostalgia é da década de 80, né? Hoje, quem tem 20 anos, né? Quem tem 20 anos, que foi na década de 2000 a 2020, 20 anos. Se você coloca a década de 90, 10 anos. Então, quem tem 30 anos hoje tem um saudosismo, né, dos anos 90. Então, é uma coisa que muda a vida, é muito forte isso. Né? Então, é por isso que esses sucessos aí, que é um pouco da moda, mas é por conta desse resgate do nostalgia. Ah, no meu tempo, ah, que legal. Né? Então, isso muda comportamentos também. É uma forma de olhar para trás e o que pode ser feitas as releituras. Né? Então, isso é moda. Mas a nostalgia é um valor muito poderoso. Então, é uma forma de conhecer a própria história. Né? Então, tá. Gente, deixa eu ver aqui com a Rúbia, como que vocês estão. Deu o nosso tempo aqui, né? 1 hora. Nossa, passou muito rápido. E foi muito legal estar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. A minha é da década de 2000, é verdade então, viu só, Rubem? Então, da década de 2000, você tem essa saudade quando você viveu a tua infância, adolescência e tudo mais. A minha lá do século passado, da década de 80, né? Então, mas eu gosto de todas as décadas, mas é um carinho especial porque você vive, você está formatando. Então, isso daí sempre vai existir, né? Isso sempre vai existir, né? Gente, mais alguma dúvida, pergunta, anseio, angústia? Eu espero que vocês tenham gostado, desse bate-papo nosso. Foi bem legal. E se vocês quiserem ver mais assim, é, me sigam nas redes sociais. No Instagram eu sou Iuca, IUCA. No Facebook é Yuri Alencar. Se bem que eu estou um pouquinho apagadinho ali no Facebook. É, então, é isso, Rúbia. Que você tem alguma coisa para me dizer assim, para fechamento? Como anular uma experiência ruim? Ah, é você uma grande fonte de uma dica, uma grande fonte de inspiração, de oportunidade é você entrar lá no Reclame Aqui, se você tiver uma loja, alguma coisa assim, verificar essas reclamações, é, a- realmente verificar e melhorar nesses pontos ali e convidar a pessoa que fez isso daí, olha, obrigado pelo seu feedback, nós melhoramos e te gostaria de saber, a gente fez algumas melhorias e a gente quer saber se você gostaria de participar e verificar se a gente melhorou, né? Ser aberto mesmo, a gente erra, todo mundo erra e se a gente está disposto a recuperar, e você fala assim, olha, me ajude a melhorar. Né? Então, e muitas vezes as pessoas elas dão essa segunda chance. Né? Elas dão segunda chance para que você possa reparar o teu erro. Né? Eu vou contar um caso rapidinho. Teve eu fui teve um período depois de um soft opening num lugar aqui em Curitiba que foi bem legal. Inclusive eles servem uma pizza de fermentação natural e tal, e com um mercadinho junto. E na época eu fiquei olhando o serviço deles, né? Então eles estavam ainda se batendo, a maneira como estavam se comportando, o serviço, e aí eu consegui identificar o gerente e falei assim, olha, preste um pouquinho atenção para aqui. Se ele estava se movimentando a todo momento, ele não conseguia olhar o salão. Eu falei, vem aqui um pouquinho, para um pouquinho e olha os garçons, como é que estão se movimentando um pouquinho.
fica só aqui um pouquinho observando. E aí ele começou a observar que as coisas que não estavam acontecendo. Então falou assim, desculpa, para um pouquinho, respira e observa os teus clientes. Eles não estão olhando os clientes, né? E aí para que você possa realmente servir. Entendeu? E aí, a partir daí, o serviço começou um pouquinho a melhorar. Depois, numa outra semana, eu voltei e ele pegou e falou assim: Puxa, obrigado pela dica. Né? Porque eles estavam tão atônitos, correndo para cima e para baixo, que eles não paravam e olhavam para o cliente para falar assim: Olha, quero um copo d'água, alguma coisa desse sentido. Né? Então, esteja disposto a aceitar que você errou e convidar o teu cliente de novo para participar da experiência novamente com essa correção que você fez. Né? É uma grande oportunidade que pode virar ele de um mal para ser um propaganda ou de um mau cliente, digamos assim, para um propagandeador da tua experiência. Ele até vai falar isso, né? Tem vários casos, algumas empresas aí que conseguem fazer essa reversão. Né? Eu fui mal atendido, mas eles me chamaram de novo, eu fui muito bem atendido. É isso aí, gente. Então, olha só. Então, dado pelo tempo de vocês, de compartilhar um pouquinho da minha experiência. E se vocês quiserem ter mais aprofundado e colocar a mão na massa e como que organiza tudo isso, então a gente tem um curso lá no Centro Europeu de Ponta Grossa, né, que faz parte do Gestão Ágil de Empresas. Tá tudo a gente entregar melhor e que vocês possam transferir isso para os clientes de vocês. Tudo bem? Então tá bom. Gente, beijos, abraços. Qualquer coisa né, podem me seguir no, no Instagram. Vou colocar aqui, ó, né, o meu arroba e também, né, LinkedIn, Facebook. É assim que vocês me encontram assim, juntos. Yuri, bom, é isso aí. Gente, obrigado. Até.